Olá, se inscreva no canal, deixa o joinha e comenta, ok? É o seguinte, sem fazer rodeios, dê um joinha e comentem o que vocês acharam da minha história, mas é o seguinte, meu pai, quando a gente era pequena, criança, eu e minha irmã, eu sou do interior, eu nasci no interior de Minas Gerais, né? E o meu pai era carcereiro, meu pai foi carcereiro, foi professor, meu pai foi um monte de coisa. E eles sentavam, eu lembro que eles sentavam no sofá e contavam pra gente muita história da nossa família. E a gente ficava maravilhadas com aquelas histórias, que por sinal uma delas é verdadeira. Meu pai contava de que ele tinha um tio, de que polícia, ninguém conseguia pegar ele, ninguém conseguia pegar ele. E aí esse tio, ele era cangaceiro, ele pulava cercas, quando chegava a polícia ele conseguia fugir de tudo, de tudo, de tudo. Existiam pessoas que diziam que ele tinha parte com demônio, que ele era inteligente, ele premeditava tudo que ele fazia com a maior inteligência. Ele era aquele homem. Meu pai desenhava ele pra gente, sabe, aquele cangaceiro que polícia nenhuma queria pegar, e era um dos homens mais procurados, que a polícia mais queria pegar, era o tio do meu pai. Meu pai nasceu na cidade chamada Joaíma. E esse meu tio, que é o tio do meu pai, que ele conta essa história, que foi cangaceiro, também morava na cidade de Joaíma. Então, não se sabe. Não, voltando assim, não. Isso aí depois. E meu pai contava essa história de que esse tio meu, segundo, né, que é tio do meu pai, irmão, ele era irmão do pai do meu pai. Meu pai morreu com 90 e tantos anos, né? Esse tio meu já tinha morrido há muito tempo, né? E eu não conheci, mas porém meu pai contava uma história de que ele era impressionante, que ninguém conseguia, e inteligente, ninguém conseguia pegar o cara, polícia nenhuma, nada. Ele era um dos caras mais procurados. Joaíma, ninguém também conseguia brigar com ele, ninguém conseguia bater nele, ninguém conseguia dominar ele, sabe? E era uma história fascinante. Afinal de contas, eu era sobrinha de um dos cangaceiros, do Lampião. Se afirmava que era um dos cangaceiros do Lampião, daquele finalzinho do cangaço. Meu pai contava essa história de como eu era sobrinha de um dos cangaceiros. Eu não sei porquê, mas quando conta essa história, a gente fica fascinado. Ele era um fora da lei. Porém, meu tio, ele fazia tudo o que um ser humano normal era incapaz de fazer. Ninguém conseguia pegar, ele conseguia bater em qualquer pessoa, ninguém conseguia pôr a mão nele, ninguém conseguia bater nele. Ele já tinha levado vários tiros e conseguido sobreviver. E era um dos caras mais procurados da região. E meu pai contava essa história, sabe? Que, inclusive, eu não sei o nome dele, e eu tenho meus parentes que moram lá ainda, tem parente que mora onde meu pai nasceu, e eu vou procurar saber tudo direitinho, e vou fazer outro vídeo falando tudo, detalhando tudo dele. Esse meu tio, meu pai contava que ele era um cangaceiro, mas que ele não era um homem ruim. Ele era um homem fora da lei. Ele não atingia inocentes, pessoas que não estivessem junto deles. Ou que fosse um cangaceiro, ou que fosse um traidor, ou que fosse um não. Claro, roubar eles roubavam.
era errado, né? Mas contando essa história, sabendo que eu era sobrinha de um cara cangaceiro, de um cara muito foda, porque dizem, o meu pai contava pra gente que ele era terrivelmente, ninguém conseguia pegar, ninguém, polícia nenhuma conseguia pegar. E aí, quando a gente era pequena, o meu sonho era ter conhecido meu tio, sabe? O meu pai morreu com 90 e tantos anos, sendo que o meu tio era bem mais velho do que ele, né? E eu ficava maravilhada de ouvir aquilo. A gente nasceu no interior de Minas Gerais. Eu e minha irmã somos uma família muito humilde, muito pobre. Meu pai já foi carcereiro, professor, um monte de coisa, barbearia, fotógrafo, um monte de coisa. Então, assim, quando meu pai contava história, o meu sonho era ter conhecido meu tio. Eu não conheci, infelizmente, sabe? Existe uma teoria de que Lampião não foi assassinado. Eu acredito nessa teoria. E o familiar do Lampião deixou essa história de que Lampião foi assassinado, cabeça cortada, etc., Maria Bonita, deixou isso, sabe, evaporar, porque houve muito dinheiro nessa história, Lampião, sabe, houve muito dinheiro nessa história, então deixou quieto. Mas há a verdadeira história de que Lampião morreu com 96 por aí anos, né? 96 anos. O meu tio, existiam, na verdade, cangaceiros do Lampião que não gostavam de ser reconhecido como cangaceiro do Lampião. Por quê? Por isso, porque realmente eles tinham receio, porque o próprio Lampião se escondeu, o próprio Lampião saiu do cangaço e se escondeu. E o Lampião parece que teve mais de 15 identidades falsas. E todas ele conseguiu sobreviver. Então, assim, os outros, imagina os outros que sobreviveram ao cangaço. Claro, todos também tiveram a vida restrita, assim como meu tio teve. E então havia boatos de que ele não gostava de falar, né? Mas a família sabia que ele era do cangaço do Lampião. E ele, mesmo depois, porque ele foi no finalzinho do cangaço, ele foi um cangaceiro no finalzinho, só que ele era extremamente astuto, ele era extremamente inteligente, ele conseguia desviar. Peraí que eu vou ligar aqui, gente. Ele conseguia desviar, eu esqueci de ligar aqui, o vídeo vai ficar melhor assim. Ele conseguia desviar do perigo, ele conseguia desviar de tudo, da polícia, nada. Ele levava muitos tiros e não morria. E assim, ele foi um cara que, quando meu pai contava a história dele, não dava para acreditar que realmente um homem desse existiu. Os cangaceiros do Lampião, gente, eram extremamente inteligentes. Que se fosse na época de hoje, teria feito um bom uso da inteligência. Eles eram terrivelmente calculistas, muito inteligentes. Por isso que essa história de que Lampião não foi assassinado é verdadeira, porque ele também era muito inteligente. Aliás, e foi através dessa história que meu pai contava, desse meu tio, que foi um dos cangaceiros do Lampião, se meu pai, que era sobrinho, bem mais jovem do que o meu tio, né, já morreu, né, o meu tio, me perdi, o meu tio, quando meu pai era criança, meu tio era bem mais jovem mesmo, quando ele entrou no cangaço. E existiam cangaceiros que a gente nem sabia o nome, mas todos eles eram inteligentes, né?
Todos eram. Portanto, que não era à toa que eles entravam no cangaço, porque eles eram extremamente inteligentes, eram pessoas que tinham coragem, pessoas que ninguém pegava, pessoas que não aguentava ninguém, entendeu? E meu tio era esse cara. Só que meu tio era terrivelmente, sabe, um cangaceiro terrivelmente astuto, que se diz, né? E que ninguém conseguia pegar, ninguém, polícia nenhuma. Foi um dos caras mais procurados da região onde ele nasceu, de Minas, lá daí. Porque em Minas Gerais teve muito cangaceiro também. A família que não conta, é claro, né? A família não conta, a gente também, né? Igual eu tô contando a minha história, ninguém conhecia a minha história, né? Conhecendo agora. E aí, quando meu pai contava isso, eu sempre tive vontade de escrever um livro sobre esse meu tio. E um dia eu vou escrever. Um dia eu vou na cidade da minha tia, que é realmente, que é sobrinha dele, irmã do meu pai. Vou perguntar ela toda a história, eu vou escrever um livro. Então, quando meu pai contava essa história, gente, eu queria muito ter conhecido meu tio. Sabe, eu queria extremamente ter conhecido meu tio. E naquela época, eu acho que o Lampião já estava quase saindo do cangaço, sabe? Então, só que o meu tio era, eu não sei se todos os cangaceiros eram o meu tio, mas o meu tio era incrivelmente inteligente. Ele meditava tudo que ele ia fazer. Quando eu acredito, igual eu estava dizendo, que como ele era extremamente inteligente, eu acredito, tocar um papel aqui, vestido um papel, acredito que todos eram. Não era normal a inteligência do meu tio. Não era normal o jeito dele saber desviar da polícia. Ele pulava qualquer coisa. Ele era, sabe? E quando meu pai contava essa história pra gente, eu tinha, na verdade, uns de 3 anos que meu pai começou a contar essa história. Eu não sei, sabe, o nome dele. Eu não sei. Eu vou procurar o nome dele depois, sabe? Eu só sei que ele foi terrivelmente. Ele desviava de qualquer polícia, ninguém conseguia pegar, ninguém conseguia, sabe? Ele foi um dos homens mais procurados da região. E vou fazer um vídeo, o próximo vídeo eu vou te contar com quantos anos meu tio morreu, vou te contar se ele morreu, vou te contar como, vou te contar por que ele morreu, vou te contar tudo, tá? Claro que ele morreu, né? Se meu pai morreu com 90 e tantos anos, ele, né? Então, vou te contar tudo, vou te contar mais coisas detalhadas, com quantos anos ele entrou no cangaço, vou te contar coisas mais detalhadas, tá? E vou te contar como que ele foi morto, sabe como que ele foi morto? Que eu só tenho uma coisa para te dizer, deixa eu ver se eu digo. No próximo vídeo eu vou te falar uma coisa incrível. Você vai ficar bobo. Porque antigamente, deixa eu te contar uma coisa, para pegar um cangaceiro, ele sobrevivia a tantos tiros, que na verdade antigamente também não existia aquelas armas mortais igual existe hoje, né? Existe tiro que a pessoa não tem como sobreviver, né? Então só que antigamente os cangaceiros, eles sobreviviam a tiros. Muitos tiros, facadas. Próximo vídeo, parte 2, vou contar a parte porreta dele. Esse aqui é meu canal.
comenta e deixa um joinha. Se inscreve também, por favor.